psicologia profunda, ele nos apresenta um esquema da psique bem interessante, em que o primeiro processo ali desse esquema, que seria o fulcro, né, o centro do processo, ele chama de ser essencial. Então nós somos espírito, e como espírito nós trazemos essa condição de ser essencial, onde os valores reais de nosso ser espiritual estão lá, né? Como raios conscientes da eterna sabedoria, nós trazemos sementinhas de luz que nos cabe desenvolver ao longo do tempo. Só que na condição em que nos encontramos aqui na Terra, de seres humanos ainda no processo de evolução mediano, né, dependendo da referência que a gente faça, vamos chamar de mediano, para ficar mais confortável, né? Então a nossa condição mediana de evolução, nós temos lá o nosso ser essencial, mas há uma camada que envolve esse ser essencial, essa camada chamada ego, né, que nessa instância do ego ela vai se bipartir do esquema do Dr. Alírio Cerqueira Filho. Essa instância ele chama de negatividades do ego. Se nós temos ali o ser essencial, que guardam os valores essenciais, os valores reais do indivíduo, e essa instância é permeada pela energia do amor, as negatividades do ego são permeadas, essas negatividades, pela falta de amor, pelo desamor, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, nós temos lá no ser essencial os valores, como o amor, como a bondade, né? Como a mansuetude, como a humildade, enfim, todas as virtudes que são sementinhas divinas que Deus disseminou em nosso ser profundo. E no ego, no início do processo evolutivo do ser humano, esse ego é repleto de negatividades. O que seriam essas negatividades? A falta desses elementos essenciais, a falta desses valores que estão lá no ser essencial. Então, se a gente imaginar a falta de amor no indivíduo, qual vai ser o resultado disso? A falta da humildade no indivíduo, qual vai ser o resultado? A falta da mansuetude, a falta da pacificação interior, qual vai ser o resultado? São as negatividades do ego. É a revolta, são os ciúmes, as mágoas, as suscetibilidades, todas essas características que aquele pessoal lá de fora tem, que não nos diz respeito aqui, né? Mas enfim. Então, essas negatividades do ego, o Alírio continua dizendo, né? O ego em si, de forma genérica, seria uma herança do primarismo animal. Em sua origem, diz o Alírio ainda, o ego é constituído por ignorância e por ausência de conhecimento, consequentemente, que caracteriza o ser no seu princípio evolutivo. Nós vamos ter com Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem no seu princípio é puro instinto. Mais avançado e corrompido, ele entra no campo das sensações, mais evoluído e depurado, ele alcança os sentimentos, onde o amor é o ponto delicado, né? Então nós vamos ter essa composição do ego, as negatividades do ego, e em seguida, pode passar a próxima, nós temos as máscaras do ego. Se esses instintos que nós trazemos do nosso processo de evolução, né, especialmente no início do nosso processo evolutivo como seres humanos, esses instintos como uma bagagem muito forte que nós trazemos, eles estão relacionados com a sobrevivência do indivíduo, marcadamente com a sobrevivência, né? O instinto de demarcação territorial, instintos de conservação da espécie. Então o ser humano imaturo, seu processo inicial ainda de evolução, ele utiliza, ou essas estruturas instintivas relacionadas com a sobrevivência do indivíduo, geraram os mecanismos de defesa do ego, que a Joana chama de mecanismos de escamoteamento do ego. Então o indivíduo utiliza esses processos, né, para escamotear suas negatividades, esses elementos que caracterizam a falta de valor essencial, para constituir as máscaras do ego. Então, na verdade, essas máscaras representam a forma como nós gostaríamos que os outros nos vissem. Como a gente gostaria de ser visto pelas outras pessoas, para sermos queridos, para sermos amados pelos outros, para sermos aceitos pelas outras pessoas.
Então há um processo de escamoteamento em que nós fazemos de conta que somos de alguma forma, idealizamos uma autoimagem e nos apresentamos daquela forma, nos afastando mais ainda do ser essencial, porque nós não somos aquilo, estamos fingindo que somos aquilo. O Alírio Cerqueira vai continuar dizendo, então, que nós podemos estruturar os nossos pensamentos a partir do ser essencial, e toda a estruturação, toda a criação que tem bases no ser essencial, ela é perene, tem um caráter de perenidade. Nós vamos ver isso nas artes humanas, né? A gente vai ver isso na música, nos grandes compositores, né? Beethoven, Mozart, Schumann, quantos outros, né? E nós vamos ver que quando o processo se dá em nível de ego, quando nós estruturamos a nossa criatividade nessas instâncias do ego, o que nós vamos encontrar? A transitoriedade. Nós vamos ver a música de nossos dias, quantas músicas meteóricas que surgem de grupos que se estruturam, etc., e desaparecem de um momento para o outro, porque não tem valor. É uma arte sem valor, não existe criação, né? O processo é falso, então. Pode passar a próxima? A Joana continua dizendo, nesse livro Momentos de Consciência, pode continuar, que a ciência, né, percebeu que o hemisfério cerebral esquerdo do cérebro está relacionado com esse processo do ego. Pode continuar? Porquanto esse hemisfério cerebral esquerdo, ele é verbal, é relativo, é angular, é individual e é desenvolvido. Por que é desenvolvido? Porque quando ocorreu essa fissura ao longo do tempo, essa separação entre a consciência superficial e a consciência profunda, considerando que no nosso passado nós tínhamos muito mais identidade com o processo espiritual, as tribos indígenas e tantos outros, né? O indivíduo tratava mais com essas questões. Aí tem todo um processo histórico, né? Um fanatismo que se exacerbou na questão religiosa, e que toda a Idade Média vai demonstrar isso, e que depois o ser humano acabou separando religião de ciência para que o pensamento pudesse se libertar e pudesse se desenvolver essa instância, esse potencial da criatura, que é a sua inteligência. Só que isso separou de tal forma que nós temos uma distância agora imensa entre religião e ciência, que está sendo reaproximada, graças a Deus, agora. A gente está vendo isso, que existem vários movimentos já nesse sentido. Pode passar a próxima? Então aqui o hemisfério cerebral esquerdo relacionado com o ego, a consciência superficial. Pode passar? E o hemisfério cerebral direito está associado com o ser essencial. Pode continuar. Então a ciência também, as suas pesquisas, né, tem desvendado essa questão de que o hemisfério cerebral direito é global, é intuitivo, é silencioso, é seletivo e pouco utilizado. Está aí, nesse hemisfério cerebral direito, a potencialidade, né, ou estão aí as potencialidades a serem desenvolvidas pelo indivíduo. Lá estão, né, essas sementinhas divinas que a gente referiu, como proposta para que nós comecemos a desenvolver. A Joana diz mais, ela diz que em face a esse imediatismo da vida, houve um desinteresse do indivíduo no sentido de despertar sua espiritualidade, porque se lhe apresentava essa proposta de desenvolver os potenciais espirituais como algo quase impossível de ser alcançado, em função desse imediatismo da vida, né? Pode passar a próxima. Então a consciência profunda é relacionada ao hemisfério cerebral direito ali. Onde está escrita a lei divina? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita? Na nossa consciência. Na consciência, né? Seria na consciência do ego, que se caracteriza pela transitoriedade, né? Que se caracteriza por essa percepção exígua, menor? Claro que não. Na consciência profunda, no ser essencial, lá estão inscritas as leis divinas, né? E aí as dificuldades que às vezes a gente tem de acessar essa consciência, essas leis divinas, exatamente porque houve
essa separação entre consciência superficial e consciência profunda, né? Por esse histórico que a gente mencionou. Pode seguir, pode seguir. Perispírito, que é o nosso psicossoma, é um sinônimo, né? O doutor Sérgio Felipe, ele diz, fazendo uma referência aqui na teoria da relatividade do Einstein, que os fenômenos da matéria, né, os fenômenos que ocorrem lá nas subpartículas atômicas, a velocidade desses movimentos não ultrapassa a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Isso dá à matéria, diz o doutor Sérgio Felipe, essa aparência de consistência, de rigidez, né? Assim como o nosso corpo, que é constituído por elementos materiais. Então o nosso corpo tem uma resistência muito grande. Uma resistência no sentido de expressar o que está ocorrendo em nosso ser espiritual. O que não ocorre na quarta dimensão, na dimensão espiritual, onde a velocidade desses elementos, desses fenômenos, das partículas que constituem os átomos, etc., ultrapassam infinitamente a velocidade da luz. Então toda a emoção, todo o processo que nós sentimos vai se refletir diretamente em nosso perispírito. Então ali, né, impulsos, sentimentos, emoções, traumas, repressões, no nosso perispírito, nele, então, se expressam com fidelidade. Por sua vez, ele se altera gradativamente de acordo com a ação vibratória das criaturas. Pode passar a próxima. Então, em nosso perispírito, ele vai estar expressando diretamente o que está se passando na intimidade de nosso ser espiritual. Todo conflito, toda emoção, todo desequilíbrio, toda harmonia, toda pacificação vai se expressar diretamente em nosso perispírito. Nesse halo de energia, na coloração, no cheiro, porque perispírito tem cheiro, né? Sentimentos têm cheiro, emoções têm cheiro, né? Tudo isso vai estar se expressando perfeitamente em nosso corpo perispiritual. Nossas crenças, o que são? O que são as nossas crenças? Pode passar. Pensamentos ou ideias que aceitamos como verdade, que criam harmonia ou deformidade em nosso veículo fisiológico. Se nós pensamos, por exemplo, que a vida aqui na Terra é um local que a gente veio para purgar, para pagar os nossos pecados, que eu não tenho valor, que eu estou aqui para sofrer, porque eu não tenho valia alguma, nós estamos imprimindo isso em nosso perispírito, que vai assumir esse comando mental que nós estamos atribuindo, né, aos tecidos sutis do perispírito, que, consequentemente, num processo de contiguidade, através dos chakras energéticos, essas informações vão alcançar as nossas células e vão plasmar esse estado mental em nosso corpo físico. Ainda que não se reflita diretamente em termos de anatomia, né, a expressão, enfim, porque há uma resistência do corpo material, mas ao longo do tempo as nossas células vão sofrendo o efeito daquela informação, daquela crença que se repete continuamente, né? Vai se plasmando isso. Pode seguir, por favor. E vai então se ajustando em nosso corpo, né? Saúde e enfermidade, portanto, é a consolidação de uma constante atitude mental. Saúde ou enfermidade, portanto, é um constante processo, né, dessa atitude mental. Isso vai determinar que as nossas células se organizem corretamente, ou que nós acabemos estruturando, aclimatando em nosso organismo, né, clima para que se instale a patologia, a doença, o processo de enfermidade. Pode passar a próxima. Não sabeis, disse lá o Paulo aos Coríntios, que um pouco de fermento leveda a massa toda? Pode seguir. E Emmanuel. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, né? A fermentação mental dos nossos pensamentos. Pode passar. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Pode passar. Saúde ou doença?
uma escolha pessoal. Pessoal, saúde e doença é uma escolha pessoal. Saúde e doença é uma escolha nossa. Nós escolhemos. E se a gente pensa, não, parei, como que é isso? Aquela criaturinha nasceu já com uma enfermidade, já trouxe isso de forma congênita. A doutrina espírita nos esclarece, né? O Espiritismo nos mostra com todas as letras que em algum momento nós escolhemos. E continuamos escolhendo o tempo inteiro. Mesmo que sejamos portadores de uma enfermidade, a cada nova escolha nossa, ou seja, a cada novo pensamento que nós estamos irradiando, nós estamos interagindo com essa enfermidade, agravando-a ou atenuando-a, até o ponto de nós conseguirmos eliminar o processo patológico por uma sanidade mental, por sanearmos a nossa mente, né? Então é uma escolha pessoal. Dirige o homem a sua vontade para a ideia da doença e a moléstia lhe responderá ao apelo com todos os característicos dos moldes, pode passar, dos moldes estruturados pelo pensamento. Veja só, os moldes estruturados pelo pensamento, refletindo as nossas crenças, os nossos valores, como nós reagimos frente às questões que nos cercam, os estímulos do meio ambiente, né? Tudo isso está a dizer da nossa condição de sermos saudáveis ou termos uma predisposição muito grande à enfermidade, porque nasce da nossa mente. Pode passar a próxima. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas. Somos escolhedores. Somos nós, né, que decidimos se vamos ser saudáveis ou não. É uma escolha pessoal. Pode passar. Formando no corpo a enfermidade idealizada. Formando no corpo, por incrível, é um paradoxo, parece, né? Uma coisa absurda, completamente absurda. Mas é reflexo perfeito desses mecanismos, que no mais das vezes são inconscientes, a gente não consegue perceber, porque a nossa atenção está lá fora, né? Tem um enunciado oriental que diz assim, deixa eu recordar direitinho. Não estou recordando agora, mas em seguidinha vai vir, queimou o neurôniozinho, mas a gente pega ele em seguida. Vamos passar para a próxima. Aí é uma passagem que André Luiz, junto com o Alexandre, no livro Missionários da Luz, eles estão observando um grupo mediúnico em formação, há algum tempo já aquele grupinho, e eles observam um jovem, lá dos seus 23, 24 anos, em que o Alexandre, né, no sentido de ampliar os estudos do André Luiz, chama a atenção do André Luiz para que ele observe a área genésica daquele jovem. E o André Luiz fica impressionado, porque ele vê uma série de elementos, né, que estranhos, elementos patológicos que ele não conhecia aqui na medicina humana, né? E aí surge esse diálogo aqui, então, que a gente vai reproduzir. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, fazendo uma referência ao Dr. Franz Chaldin, né, que foi o descobridor da sífilis. Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente. A gente pegou esse exemplo, depois ele vai seguir com vários outros exemplos, né? Então, o processo da sexualidade desequilibrada, que também não é o nosso caso aqui, mas enfim, né, esse mecanismo febril, desequilibrado do processo da sexualidade, quando executado sem afetividade, sem amor, na troca contínua de parceiros, no sentido apenas do prazer físico, fisiológico,
vai engendrar pelo poder criador da alma, da mente, esses elementos em nossas mentes, que vão sugar a vitalidade dessa região lá do centro genésico, ali do cordão espermático, no caso desse jovem que ele estava se referindo, né? Então há toda uma absorção por esses elementos, essas larvas psíquicas que vão sugar o magnetismo animal, retirando essas substâncias num processo de vampirismo, criado pelo próprio indivíduo que caiu nessas malhas da tortura sexual. Pode passar. Então a patologia da alma está dividida em quadros dolorosos. Olhem só, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima do indivíduo. Somos escolhedores ainda, né? Nós estamos engendrando esse processo que ainda não foi catalogado pela medicina médica, né? Pela ciência médica. Porque são elementos que nós criamos, que nós engendramos por nossa postura. Por todos os processos de viciação, a gente pegou esse exemplo que estava bem claro ali, né, no Missionários da Luz, mas todo o processo de viciação, de desequilíbrio, de desarmonia continuado, né, gerado por nossa mente, está determinando criações mentais. Nós estamos criando a partir desse processo. Pode seguir?